Meus irmãos, nós vamos trazer aqui a palavra, sempre eles colocam aí a gente na abertura e eu prego todo dia. Aí depois a cantora, irmãos, esse hino aqui, tudo é dele. Aqui ele não está cantando nem a metade, irmão. Olha, depois você pode acompanhar ele lá, não é? Aquele hino, mamãe, vamos mudar para a igreja, é dele. Tudo é dele. Aquele do perfume, é dele. Rapaz, hein? Não, esse aí não é dele, não. Isso é do Jair Pires. Mas olha, é hino aí, meus irmãos. Muito bem. Irmãos, irmãs, olha, eu queria hoje fazer, como sempre, mas eu queria que cada irmã agora pegasse a sua Bíblia. Vocês já ouviram vários louvores, e eu queria tratar esse assunto muito importante com as irmãs. Pegue a sua Bíblia. Queria que cada uma, inclusive, pega aí, pastor Wagner. Esse daí é o microfone aí, que aí vai também para ficar lendo. As irmãs que estão aqui no púlpito, as irmãs que estão lá em cima, as irmãs que estão aí, eu queria que todas mesmo, pegassem as suas Bíblias para nós estudarmos um pouco aqui a palavra do Senhor. Nós queremos que cada irmão e irmã fique mesmo com a palavra de Deus no seu coração. Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos falar sobre cumprindo-se o dia de Pentecoste em minha vida. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque meu desejo é que você saiba por que você é pentecostal e por que tem essa expressão aí, ok? Atos 2, nós vamos ler do versículo 1 a 4. Não se levante, fique sentadinho aí, pegue a sua Bíblia, nós vamos falar essa passagem. Quem aqui das irmãs ainda não são batizadas no Espírito Santo? Quem não é ainda, levante a mão. Pode levantar se você tem sede, desejo. Eu quero dizer que neste congresso, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, se você abrir seu coração, sua vida, e se houver sede. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2 primeiro, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem, meus irmãos, os irmãos podem colocar aí na tela umas anotações. Pentecoste na vida do crente é apenas a ponta do iceberg. Olhe para cá. O grande problema nosso é que tem irmão que pensa que o dia de Pentecoste foi só um momento aonde o Espírito Santo desceu, os irmãos glorificaram e falaram línguas estranhas. É aqui que começa o nosso erro. Viu, pastor Albert? É aqui que começa o nosso erro. Porque nós estamos limitando a nossa experiência apenas às línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. É muito importante que vocês saibam, as irmãs saibam aqui nesta oportunidade, que isso aqui é só a ponta da experiência do que você pode ter mais de Deus. Ouçam bem isso. Que você pode ter mais de Deus. Por que eu quero dizer isso aqui? Porque às vezes tem irmãos que limitaram a experiência do Pentecoste apenas ao pulo, ao grito, ao rodar na igreja. E estão perdendo a dimensão do que seja realmente o Pentecoste de Deus.
Por isso que nós podemos analisar que quando você entra nessa dimensão espiritual, é apenas o começo de uma experiência. Quando os cristãos foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas, como evidência inicial, era dizendo que a partir daquele momento as suas emoções, suas vidas, tudo estava dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ouçam bem isso, para a gente entender o que é ser pentecostal. Quando eles foram cheios, eles entenderam que poderiam viver ainda experiências mais profundas com o Espírito Santo. Não se limitava apenas na glossolalia, no falar em línguas. Tem irmão que fala língua na igreja, mas ele só fala aquela língua ali. Tem irmã que fala língua e rodopia na igreja, mas só se limita àquilo ali. E não é isso. A dimensão de quem vive esse sobrenatural de Deus é apenas o começo do que Deus pode fazer ainda mais na minha vida e na tua vida. Vocês entenderam? Observem bem uma coisa, eu coloco aqui. Se vocês analisarem, o Senhor Jesus Cristo, ele disse em João 7, 38, 39. Olha o que ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Vamos, igreja, diga bem forte, fluirão o quê? Observe que ele não falou cacimba, nem piscina, nem açude, ele falou rios. Porque é algo que brota, o Espírito Santo em nós, todo dia a nossa vida, ela é marcada por uma experiência gloriosa. Não é o pastor Zé que irá produzir isso em você, é o Espírito Santo. Se farão rios de quê, igreja? Diga-me forte, rios de quê? De águas vivas, que correrão dentro do seu ventre. Olha o verso 39, olha como é que diz. Como é que ele diz aí, pastor? E isto disse ele do Espírito que haviam de receber Isso. os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pronto, então preste bem atenção. Aqui é apenas o início. Quando Jesus me batiza no Espírito Santo, me enche de poder, me enche de glória, e eu falo línguas, aqui é apenas a porta da entrada para o que ele poderá fazer muito mais na minha vida. Porque nós temos duas situações, pastor Arimateia. Uma, o Espírito Santo, ele entra em nós para duas coisas. Eu quero que você escute bem isso aqui. O Espírito Santo, ele entra na nossa casa primeiro para tirar a sujeira. O primeiro trabalho do Espírito Santo para quem dá liberdade para ele, diga bem forte, igreja, é para fazer o quê? Não, mas só quem veio tirar o quê? A sujeira. Esse é o primeiro trabalho dele. Esse é o primeiro trabalho dele. E esse trabalho é chamado de regeneração. João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 5, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Ver o reino de Deus. Por que eu estou começando falando isso aqui? Porque você não pode ser uma mulher cheia do Espírito ou um homem cheio do Espírito com a vida suja, com a vida imoral, com a boca suja, a boca podre. Quantas e quantos não estão dizendo que o Espírito Santo mora em sua casa? Ele rodopia, ele grita, ela pula, mas a boca é podre, a vida é imoral. Não é assim? É por isso que eu quero dizer para a igreja, eu quero que você aprenda o que é ser pentecostal.
Tem irmão que pensa, pastor Aziel, vocês ouviram o cantor, agora ia cantar, velho que se torna menino na presença de Deus. A infantilidade espiritual é linda, mas é a infantilidade que você se entrega. É a infantilidade que você sabe a quem adora. É que você não tem maldade no coração. Não é que você é um crente velho menino, que não tem nada na cabeça. Paulo diz em Efésios 4, para que nós não sejamos meninos levados por qualquer vento de doutrina. Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas agora que me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Jesus não quer meninão na igreja. Menino aqui que o cantor cantou é um menino infantil no sentido de que ele se deixa dominar pela grandeza de Deus. Mas olhe para cá, eu quero que você saia daqui certo. O primeiro trabalho do Espírito Santo é entrar na tua casa. E quando tu dá liberdade para ele, ele tira toda a bagaceira velha. Se você veio para esse congresso para ser tratada por ele, eita glória, se você entrou por aquela porta para dizer, Espírito Santo, trata comigo. Irmão, é lindo a gente cantar, Espírito Santo mora na minha casa, vem Espírito Santo, reina em mim. O que tem de pessoas cantando isso, irmão, mas a vida é tão bagunçada. Coloca aí na tela, Tito 3,5. Só para você ter uma ideia. Eu sei de cor, mas eu vou ler, porque é melhor lendo, para você entender. Vai. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Isso. Mas segundo a sua misericórdia. O quê? Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eita. O Espírito Santo, quando você diz, vem Espírito Santo, você começa a ouvir a palavra, e a palavra começa a entrar, e você diz, rapaz, eu não presto mesmo não. Rapaz, eu sou sem vergonha mesmo. Rapaz, eu sou uma mulher velha da vida, bagunçada. Rapaz, eu não valo nada mesmo. Espírito Santo, organiza a minha casa. Eita, irmãos. Pastor Aziel, e como é isso? Eu vou te mostrar. João 16, 7, coloca aí, só para os irmãos terem uma ideia. Vá anotando isso. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Sim. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. Vai. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha, preste bem atenção. Quando você escuta a palavra, o Espírito Santo entra e começa a dizer, a tua casa está bagunçada, tu não é sincero, a tua boca é podre, é porque tu vive no pecado, e o pecado vai te matar, o pecado vai te condenar, não adianta você estar nessa vidinha falsa, se arrependa agora, e ele vai te convencendo do pecado e da justiça. Ele mostra quem é a justiça divina, mas mostra também um juízo que virá. Então, observem bem, vamos voltar lá para a introdução, observem bem, que o Espírito Santo, queridos irmãos, ele vem a nós para trazer essa mudança de vida. Qual é o primeiro trabalho do Espírito Santo? O primeiro trabalho do Espírito Santo é purificar a nossa casa. Diga aí para a irmã que está ao seu lado. Pode dizer, olha, o primeiro trabalho do Espírito Santo é purificar a tua casa velha. Diz aí para ela, como é que está a tua casa velha? Como é que está? Tu entrou aqui mesmo, tu está pura para adorar. Tu está pura para o Espírito Santo te tomar esta noite. Tu estás purificada, lavada. Aí é outra coisa. Se vocês analisarem, o profeta Ezequiel fala que o Espírito Santo trocaria o coração de Israel, um coração velho, um coração pecaminoso, em um coração novo. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo em nós é nos purificar. E aí, prestem bem atenção, a segunda coisa que o Espírito Santo faz, qual é a primeira, igreja? Vamos lá, qual é a primeira? Nos purificar. Vamos dizer bem forte para não esquecer. Qual é a primeira? Vamos lá bem forte. Qual é a primeira? E qual é a segunda?
Primeiro ele vem para tirar toda a sujeira, nos purificar, nos regenerar. E depois, o que ele vai fazer em nós? Olha, vocês estão vendo? Preste bem atenção. O grande problema nosso é que a gente diz assim: vamos nos reunir, lá vai ter poder, lá vai ter glória. Pode vir que aqui tem unção, aqui tem glória, aqui tem fogo, aqui tem poder, aqui tem graça. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina primeiro que para Ele te encher de graça, de poder, te capacitar com visão, com revelação, com sonhos, com profecias, palavra do conhecimento, palavra do discernimento, dons e variedade de língua, a primeira coisa, antes de Ele encher tua casa de dons, de poder, Ele tem que encher a tua casa primeiro de uma vida santa. Duas coisas o Espírito Santo faz. Primeiro, Ele limpa nos convencendo do pecado. Segundo, Ele nos capacita. Ou seja, quando eu me entrego ao Espírito Santo, Ele primeiro me convence do pecado, purificando a minha vida, tirando a sujeira. Aí vai acontecer aquilo que está lá em 1 Coríntios 6,19. Coloca lá na tela. Muito importante. Vocês vão ouvir bem devagarzinho, que eu não estou me importando logo com o negócio de grito, não. Eu quero é que você entenda primeiro. Como é que diz? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Agora que Ele organizou tua casa, tirou a sujeira, tirou a imoralidade, tirou a vergonhice. Irmão, porque olha, é muito fácil a pessoa. Às vezes você está bem sentadinha, bem aí, você está sentadinha bem aí, mas você está dizendo, Espírito enche a minha vida. E é a mais fofoqueira do bairro. É. Sim ou não? Às vezes você está bem sentadinho aí e dizendo, vem Espírito de Deus, toca em mim, mas é falso, é mentiroso, é enganador, é trapaceiro, é ou não é? Aí como é que ele vai entrar? Primeiro ele te purifica, ele joga toda a sujeira fora do teu corpo, da tua vida, da tua mente, coloca um novo coração, uma nova mente, a de Cristo. Aí ele diz, agora eu vou habitar no teu corpo, que agora é o templo meu. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, você já sabe que o trabalho do Espírito Santo, na vida de um crente, tem dois papéis. Qual é o primeiro? Purificar. Vamos, igreja, não esqueça. Só quem está no culto, qual é o primeiro? Purificar. E qual é o segundo? Capacitar. Vamos lá, qual é o primeiro? E qual é o segundo? Capacitar. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo é purificar, e o segundo é capacitar. Depois que ele capacita, aí você pergunta, pastor Aziel, como é que o Espírito Santo capacita? Depois que a casa está limpa, depois que a casa está purificada, depois que a sujeira saiu, Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quantas estão aqui que a mente está tranquila, que o coração está tranquilo, que já está purificada, que pode dizer hoje, Espírito Santo, me capacita agora. Será que você que está sentadinho aí, você pode dizer, Espírito Santo, a minha casa está limpa, domina, distribui o teu dom aqui, distribui a tua glória aqui. Será se você estaria pronta para isso? Mas vamos lá, Atos 2, vamos ver o que o Espírito Santo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, vamos colocar lá, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, digam comigo, Pentecostes, vamos lá. Não, mas só quem está no culto. Quando alguém pergunta, eu sou pentecostal, até a gente canta, eu sou pentecostal. E agora eu vou botar para vocês mesmo explicar. Aí você canta, eu sou pentecostal, pentecostal de coração. Por que tu é pentecostal? O que significa ser pentecostal? Vamos lá. Olha, esse tema ele é tão importante, cumprindo-se o dia de Pentecoste em minha vida. Será se você hoje pode dizer que o Pentecoste é uma ação de Deus na tua vida hoje? Se uma pessoa parar você na rua e diz assim, Pentecostes, que nome bonito, o que é isso? Me explique aí.
A primeira coisa que você vai saber é que Pentecoste é 50º. Pentecoste é um número que quer dizer o quê? 50. E o que tem a ver poder de Deus com o número 50? Vamos lá. O que tem a ver? Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu sou pentecostal. Aí a pessoa diz, sim, mas pentecostal é o número 50. Tu é 50 de quê? E aí quando você abre a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. E aí, como é que nós vamos ver isso aqui? Observem bem, olhe para cá, olha a tela. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que ele está usando esse Pentecoste? Primeiro, porque o Pentecoste, número 50, ele simplesmente, esse número, era uma contagem depois da Páscoa. Depois da Páscoa, 50 dias, ia se realizar a festa das cabanas. Ou, aliás, das semanas. E essa festa, que também era assim denominada, Pentecoste era uma festa judaica. E o que se celebrava nessa festa? A colheita dos primeiros frutos. Colhiam-se os primeiros frutos e alguém agradecia, os judeus agradeciam a Deus pelo que eles colhiam. Quando eles iam para essa festa, isso aqui é lindo, gente. Coloca aí, se não me foge a memória, é Deuteronômio 16, coloca 13 em diante, para o pastor Wagner ler aqui. Olha para mim aqui. Todos os judeus, eles teriam que celebrar, aonde Deus determinasse, 3 festas. 3 festas durante um ano. A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa do tabernáculo. Olha aí. Como é que diz, pastor Wagner? A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias. Sim. Quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Isso, vai. E na tua festa alegrar-te-ás tu e teu filho e tua filha e o teu servo e a tua serva. Isso. E o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. Vai. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e todo o trabalho das tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. Agora, vê o verso 17. Coloca o verso 17. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Isso. Agora o 15. O 16, coloca o 16. 3 vezes no ano, todo homem... Preste bem atenção. 3 vezes no ano, todo homem entre ti, como é que diz? Aparecerá perante o Senhor teu Deus. Por que Deus fazia questão? Olhe para cá para você entender o mistério do Pentecoste. Você vai sair daqui sabendo o que é Pentecoste. Era uma festa judaica, é um número grego, ok? Que quer dizer o quê? Vamos lá, é um número que quer dizer o quê? 50. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Agora, Deus mandava todo israelita durante um ano e comemorar quantas festas? 3. 3 festas. E vocês sabiam que todas as festas judaicas, cantor Cícero Nogueira, eram festas agrícolas? Pastor Douglas, por que agrícola? Olha para cá. Quando eles iam comemorar, vocês viram que diz assim: chame teu menino. Deus é bom para nós, irmão. Deus é bom, olha. Chame teu menino, chama tua mulher, chama o teu servo, chama o levita, chama o órfão, chama a viúva e faça a festa no lugar que Deus determinar. E tu não irás de mãos. Por que não era para ir de mãos vazias? É porque durante o ano Deus encheu a casa deles de arroz, de farinha. Rapaz, é coisa boa, meus irmãos. É por isso que você não pode vir aqui celebrar. Quem já comeu hoje aqui? Quem comeu? Quem está com a casinha abençoada lá?
geladeirinha boa, despensa boa. Então tu não vem para cá com cara triste não. Aqui a gente vem para celebrar. Celebrar o dono da vida, celebrar o dom de Deus. Então escute bem, 3 vezes ao ano, cada israelita tinha que ir a um lugar determinado para fazer 2 coisas. 1, agradecer pela colheita. 2, entender que quem abençoa a terra e dá fruto é Deus. 3, nunca abrir mão desse Deus que te abençoou. 4, não vá com mão vazia, que ele já te deu alguma coisa. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Então vamos lá. Aí, volte lá para o texto. Os judeus dos dias de Atos, eles foram comemorar essa festa chamada Pentecostes. Até aqui, volta lá para o texto. Até aqui não tem nada a ver conosco. Porque quando você lê esse texto ali, cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha aí, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos como? Reunidos no mesmo. Até aqui não tem nada a ver conosco, porque eles foram cumprir um ritual, uma festa tradicional, eles foram cumprir aquilo que a lei determinava. O Pentecoste era uma festa depois da Páscoa. Preste minha atenção para você entender. Pentecoste era uma festa depois da Páscoa. A primeira festa a ser celebrada era a Páscoa. Êxodo 12. A Páscoa tinha 2 sentidos. Primeiro, libertação. Segundo, proteção. Vocês sabem que quando Deus foi tirar Israel do Egito, sendo já a última noite, ele mandou que matasse o cordeiro, colocasse o sangue para proteger. Dali o povo de Deus foi liberto. Mas junto com a Páscoa, eles comemoravam uma festa chamada Pães. Ah, vocês sabem. Vamos lá. Pães Asmos. Qual é a primeira festa? Vamos lá. Só quem tá. Vamos pregar comigo. Qual é a primeira festa? Páscoa. O que Páscoa significa? Libertação, saída do Egito, Mas vamos melhorar. Diga comigo. Páscoa é o novo começo. Eles vão sair do Egito, eles vão deixar o costume do Egito, a vida pecaminosa do Egito, para agora andar na direção que Deus vai determinar. Quando eles saem do Egito, a primeira coisa que eles têm que deixar lá é o quê? É o que eles têm que deixar lá? O fermento? O fermento velho. Você não pode ir para Pentecoste se tu ainda não passou pela Páscoa. Você não pode ir para Pentecoste se ainda tem fermento velho na tua casa. Vocês estão entendendo agora? Hoje eu vou falar aqui desse negócio, cumprindo o dia de Pentecoste na minha vida. Primeiro, tu tem que passar pela Páscoa. O sangue do cordeiro tem que te purificar. Aí tu tem que deixar o Egito. É pesado. Rapaz, quando você chega nessa ideia aí, e cumprindo-se o dia de primeiro a Páscoa, aí no meio dela, alguns judeus, rabinos, dizem que a festa dos pães asmos misturou-se com a Páscoa. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que não pode haver Pentecoste se primeiro tu não passar pela Páscoa, tu não deixar o fermento velho. Paulo diz, coloca bem aí, parece que é 5:7. Coloca aí de 1 Coríntios, coloca bem, deixa eu ver aqui. É isso aí, olha aí, lê aí. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Está aí. Para que sejais uma nova massa. Sim. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por... Então não pode haver Pentecoste se primeiro você não passar pela Páscoa, se primeiro você não passar pelos pães ázimos, aí é que você vai chegar no Pentecoste. Só que o povo que foi para o Pentecoste, olhem para cá, a Páscoa se tornou uma festa tão tradicional, tão ritual,
que o pessoal já ia com uma coisa normal. Já não era mais aquela celebração do primeiro momento, quando eles foram libertos do Egito, do poder de Faraó. Eles glorificaram, eles pulavam, estamos libertos. É como o crente, você quando aceitou Jesus, você era aquela alegria, você era aquela glória, você, na hora que viu um negócio na Bíblia, queria assinar, queria anotar. Hoje tu perdeu isso. Então senta aí, se der certo, amém. Se não der, tu não está nem ligando, perdeu o fervor. Aí as nossas festas é assim. Aí só se fizer um negocinho para melhorar. Agora olha para cá, deixa eu explicar para vocês. Essa festa, todo judeu ia para lá, mas ela virou uma festa do quê? É tradicional, pastor Maurício, um rito. Vamos comemorar o Pentecoste. Vamos comemorar, aí vem comemorar o Pentecoste, aí fica comendo pipoca. Vamos comemorar o Pentecoste, aí fica chupando balinha lá fora. Vamos comemorar o Pentecoste, senta aqui mexendo no celular. Vamos comer um Pentecoste, vamos comemorar o Pentecoste, senta aqui, não dá as horas. Aí vira uma coisa como? Corriqueira. Vocês já observaram que até nossos cultos estão corriqueiros? Até nossos congressos é quase a mesma coisa. Agora, no dia que acontecer Pentecoste de verdade, eita glória, vai ser diferente. É por isso que quando estava aqui, eu vi vocês sentadinhos aí, com essas blusas bonitas, eu olhei ali para o tema. Aí eu disse, ô Jesus, cumpre-se hoje aqui mais uma vez esse Pentecoste. Olhem para cá, quem foi para o Pentecoste? Todos os judeus espalhados, que vieram de muitas nações, foram para o Pentecoste. Todos estavam lá. Agora preste bem atenção, esse Pentecoste aqui vai ser diferente. Olha para mim aqui. Esse Pentecoste aqui vai ser diferente. Por que vai ser diferente, pastor Zéu? Por que esse Pentecoste aqui, ele vai ser diferente? Primeiro, o que tinha acontecido recentemente? Naqueles dias, o que tinha acontecido recentemente? Vamos lá, minhas irmãs. Naqueles dias, quem pode dizer, quem pode participar comigo? Naqueles dias, o que tinha acontecido recentemente? O que foi que aconteceu mais extraordinário? Hã? Pronto, a irmã está dizendo aqui, aconteceu a morte de Jesus. E Jesus era o homem mais badalado da história naqueles dias. E muita gente foi para lá para saber assim, será se os seguidores dele vão ter coragem de colocar a cara lá? O homem que disse que era o rei, o homem que disse que veio para levantar, morreu. Será se eles vão estar lá? A multidão zona foi, e era festa para agradecer pela colheita. Pegava-se um molho de cevada e apresentava ao Senhor. No 50º dia, era movido 2 pães perante o Senhor, agradecendo primeiro pela colheita e agora pelos frutos colhidos. Mas aí a multidão está lá. A multidão, judeu de todo lugar, e também o poder romano para colocar a ordem. O Pentecoste aqui nesse dia, cumprindo-se o dia de Pentecoste, era histórico. Cada judeu ia para lá para cumprir uma tradição, cumprir uma festa. Cada judeu ia para lá para cumprir aquele ritual de agradecimento, só da colheita. Só que nesse dia, tinha 120 que estavam lá. Eita glória. Tinham quantos? 120. Mas esses 120, eles não foram só para agradecer pela uma colheita. Esses 120 não foram mais por causa de uma tradição. Ainda que eles tivessem os costumes judaicos, tivessem tudo, mas a mente deles estava totalmente impactada, porque Jesus ressuscitou. Olha só para você entender aqui agora. Quando Jesus morreu, ele morreu em que período? Olha só, aí vocês já estão sabendo, por isso que eu estou perguntando. Ele morreu em que período? Na Páscoa. Vamos lá, diga bem forte, ele morreu em que período? Vocês estão vendo quando vida bagunçada,
quer comemorar, eles comemoravam a Páscoa, tinha acabado de matar Jesus, eles comemoravam a Páscoa na mentira, no pecado, eles comemoravam a Páscoa com vidas bagunçadas. Mas Jesus disse: eu vou morrer e vou ressuscitar. Lucas 24, 49, ele disse assim: vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e eu pergunto aqui à igreja: quantos dias Jesus ficou com os discípulos, que só quem sabia eram os discípulos? Olha aí, quanto? 40 dias. Aí, quem sabe? Quantos dias? 40 dias. Olhe para cá, para você entender o mistério. 40 dias. Quando Jesus passou 40 dias, que ele foi embora, ele diz: vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Até que do alto sejais o quê? Revestidos de... Quantos dias eles ficaram orando até o Espírito Santo descer? Vamos lá, quantos? E por que teve esse intervalo? Porque Pentecoste é histórico. Jesus não podia ainda mandar o Pentecoste no período da Páscoa. Ele ia mandar nessa festa da colheita, porque no Pentecoste aconteceu a primeira colheita de quase 3.000 almas. Agora olhem para cá. Uns vão para o Pentecoste com a tradição, com os seus costumes, com as suas vendas, com os seus objetos. Mas os 120 foram para o Pentecoste diferente. Vão e fiquem lá, porque do alto vocês vão receber poder. Olhe para mim aqui agora. Às vezes os nossos hinos, a nossa cantarola, está se tornando só uma tradição. As nossas pregações estão se tornando só uma tradição. Eu já prego, eu já sei o que eu vou pregar, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como eu vou programar para te fazer chorar. Eu já sei como eu vou fazer para tu se alegrar. Eu vou adivinhar alguma coisa, eu vou correr aqui no meio. A gente já sabe o que vai ter. Mas nesse dia aqui, Jesus ia mudar o Pentecoste desse povo. Ele disse assim: vão para lá, dia de Pentecoste. Olhem para cá. O dia do Pentecoste aqui, alguns dizem que seria a confusão de Babel para o recomeço das línguas. Outros dizem que seria o nascimento da igreja. Outros dizem que seria a entrega, porque no passado foi a entrega da lei, a substituição pela nova aliança. Cada judeu foi com seu propósito. Cada judeu foi com a sua ideia. Cada judeu foi com o seu ideal. Mas os 120, pesado, irmão, isso aqui. Os 120 não foram mais com aquela ideia tradicional. Os 120 não foram mais com aqueles costumes. Os 120 foram para lá, nas palavras de Jesus: vocês serão cheios de poder. Quem glorifica? Só quem glorifica. Eita glória. Irmãos, esse novo Pentecoste tem que acontecer na nossa vida. Se não for assim, a gente não vai quebrar esse ritualismo, essa frieza. E eles começaram a orar. E a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Olhe para cá. Há um escritor que diz que esse dia aí de Pentecoste não seria o dia da nação judaica. Seria o Pentecoste de cada um. Cada um com Jesus. Não seria o dia de Pentecoste do judaísmo que eles iriam comemorar. Eles agora iriam comemorar o Pentecoste que Jesus prometeu. Lá vocês serão cheios do poder. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olhem para cá, para vocês entenderem. Quando eles foram para lá,
não buscar o Pentecoste tradicional, não buscar o Pentecoste do ritualismo, não buscar o Pentecoste que estava marcado de pecado, mas quando eles foram buscar o Pentecoste prometido por Jesus, essa expressão todos, só tinham 120. Esses 120, meus irmãos, eles vão abalar todos que foram para lá. Porque a primeira coisa que eles vão fazer é que eles vão para o cenáculo. E no cenáculo, quando a Bíblia diz que todos estavam reunidos, nenhum estava lá com um ideal diferente. Nenhum estava lá com um plano diferente. Nenhum estava lá com ideia diferente. Coloca aí 1:13 de Atos. 1 verso 13, só para os irmãos analisarem. Olha como é que eles estavam, vamos lá. E entrando, subiram ao cenáculo, Isso. onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, irmão de Tiago. O 15. Todos estes. 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Observe que eles estão orando juntos, eles vão com um ideal juntos. Nada de divisão, nada de contenda, nada de pensamento contrário. Ninguém duvidava um do outro, ninguém estava em briga um com o outro, ninguém estava querendo um poder maior do outro, ninguém estava querendo fazer concorrência com ninguém. Eles vão orar na promessa do Senhor, todos estão no mesmo ideal. Que Pentecoste é esse que nós vivemos hoje, que é uma concorrência tremenda? Que Pentecoste é esse que nós vivemos, é de briga, é de contenda, é de irmão empurrando o outro? Que Pentecoste é esse? A Bíblia diz que todos tinham o mesmo ideal. E quando foram para lá, a Bíblia diz que todos estavam reunidos. Se você quer que o Pentecoste se cumpra em sua vida, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que estar juntado com o povo, mas com o mesmo ideal, a mesma proposta de Cristo. Eles foram para lá, os 120, foram para lá com o mesmo ideal, com a mesma visão, com um propósito só: buscar poder do alto. Buscar poder do alto. E aí, meus irmãos, essa unidade aqui, ela não era uma unidade fantasiosa, criada pelo pregador, era pelo sangue de Cristo. Pode colocar aí Efésios 2,16. Leia aí rapidinho. Vamos lá. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Preste bem atenção. Ele formou ali um só corpo, era 120, mas vivendo o mesmo corpo, o mesmo ideal, a mesma unidade. Vai. Matando com ela as inimizades. Não tinha fuxiquinho, não tinha historinha, não tinha briguinha, não tinha fofoquinha. Lá cada um, não tinha gente grande, não tinha gente importante. Era Pedro no meio das mulheres, eram as mulheres no meio dos apóstolos. Era cada um orando e a glória de Deus vai descer ali naquele lugar. Unidade. Se você quer que o Pentecoste se cumpra na sua vida, o primeiro passo aqui é unidade. Se tu entrou aqui intrigada, começa a dizer para a tua irmã agora: eu vou aonde você está, porque eu quero o poder de Deus na minha vida. Intrigada tu não recebe, na briguinha tu não recebe. Não é só briga, às vezes você não briga com ninguém, mas é orgulhosa. Às vezes você não briga com ninguém, mas é cheia de prepotência. Às vezes você não briga com ninguém, mas você chega num culto como esse, você senta num banco desse, e aí você pronto, não abre a boca para nada. Você vai como os judeus, eu vou para o Pentecoste, eu vou hoje para o culto. Tem muita irmã assim, eu vou hoje para o culto, não é assim? Eu vou hoje para o culto, eu vou hoje para o congresso. É mais um congresso. Agora, quem vem para cá debaixo de promessa, como Jesus diz, vão para lá, eu vou encher vocês de poder, vai ser um outro Pentecoste. Só quem acredita, levante a mão e diga glória. Hoje você pode começar um outro Pentecoste. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Coloca aí Colossenses 1:20. Só para as irmãs entenderem, coloque aí.
1:20. A primeira coisa, eu quero Pentecoste na minha vida, cumprindo o Senhor. Eu vou mostrar porque cumpriu, tinha unidade. Como é que diz? E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, Isso. por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Isso. Tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Pronto, acabou. Aqui está todo mundo, você está reconciliadazinha aí com ela aí? Pronto, aperte a mão dela aí. Irmã, estou em paz contigo? Pergunta aí para ela. Olha nos olhos dela. Olha nos olhos dela, aqui em cima também. Vê se tu não está intrigadinho, rixinhazinha, briguinhazinha, coisinha velha. Acabou, porque o Pentecostes vai descer só quando todos estiverem unidos e unidas. Só quem está unido aí, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Já tirou o fermento velho. Aqui não tem massa ruim. O padeiro Jesus já te pisou, te amassou, te quebrou e te fez vaso novo. E agora você está aqui unida pelo sangue de Jesus. Uma multidão estava lá, interessada na tradição, só para cumprir uma tabela, só para marcar ponto. Mas outros vão para lá. Eu vou dizer uma coisa aqui para essa igreja. Crente que vem para a igreja com sede de Deus. Crente que vem para a igreja com desejo de Deus falar com ele. É diferente daquele que vem para a igreja só para dizer assim: o pastor me viu no culto. O dirigente me viu no culto. Eu não quero ficar em casa, é muito chato, eu vou para lá, para a igreja, pelo menos eu vou ouvir um hino. Você vai chegar aqui e vai sair da mesma forma. Agora, se você vem para Pentecostes, baseado na promessa que Jesus faz, aí alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Então vamos lá. Estavam todos como? Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam como? Então a primeira coisa, não há como Pentecostes se cumprir em tua vida se você tem rixa, se você tem brigazinha, se você tem fofoquinha, se você tem desavença, não há. Pronto, sentou aí com a irmã com a cara ruim, não dá paz do Senhor para ninguém, não fala com ninguém. Que Pentecoste é esse teu? Me diz. Olha, irmão, vocês sabiam que tem ajuntamento, olha para cá, tem ajuntamento que, eu estou falando de ajuntamento de crente. Vocês sabiam que tem ajuntamento de crente que a gente pensa que é poder de Deus, é glória de Deus. Vocês sabiam que é um ajuntamento pior? Tem muito culto nosso, tem reunião nossa, tem festa que é só para bagaceira. Pastor Ziel, eu vou mostrar na Bíblia. Coloca aí, 1 Coríntios 11:17. Olha o que Paulo diz. Vê aí. Bora aí, meu filho. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Isso aqui eles estão se reunindo para um culto da Santa Ceia. Santa Ceia. Eles vão para o culto da Santa Ceia. Ei, mas a igreja é cheia de crente ruim. A igreja é cheia de crente rei bagaceiro. Tem crente, irmão, que ele vem para o culto. Tem deles que vem só para criticar. Tem deles que vem para cá só para te filmar, para ver se ele vai dizer uma coisa com o João, que está com 50 anos que não pisa no culto, para ele filmar e levar para ele. Olha o que o pastor disse. É assim ou não é? Ele é massa velha. Tem irmã aqui que ela é o seguinte: ela já vem com a cardenetinha dela, ou ela já abriu o celularzinho dela só para ela anotar. Mas ela se ajunta aqui não é para o bem não, é para o pior. Tem ajuntamento aí que Deus não aprova. É no nome dele, mas ele não está nisso. Nisto eu não vos louvo, porquanto vocês não se ajuntam para o quê? Para melhor. Mas para o quê? Para o pior. Pronto. Eu vou dizer aqui, olha, se você veio aqui com verdade para buscar o Espírito Santo, para ele te usar. Agora, se você veio aqui pedir para ele entrar, a tua casa está bagunçada, ele vai te matar. Eu vou logo te dizer aqui. Se tu estás aqui sentado e tu estás com a vida aqui querendo que o Espírito Santo te domine, e você, ele sabendo que tu não está prestando, brincando com ele. Agora quem vem para cá, que não quer um culto do mesmo rito, que não quer o culto da mesma tradição, que não quer um culto apenas de elementos judaicos. O que tem de igreja aí que bota a bandeira de Israel, bota a arca da aliança, bota o arcanjo Miguel lá no meio da igreja, não precisa. O que tem que descer é poder de Deus, é Pentecoste para a igreja.
Deus não quer arca no templo. Deus não quer querubins aqui dentro. Ele quer aqui dentro é unidade pelo sangue de Jesus Cristo, para sermos um. Depois que estão unidos, olhem para cá. A multidão está lá do lado de fora comprando pipoca, vendendo livro, comprando celular. A multidão está lá de fora fazendo a festa. A multidão, tem outros que estão no templo sentado. Agora tem uns que estão lá na casinha, 120 sentados. A Bíblia diz que eles estavam tá bem? Não sou eu não mesmo, é a Bíblia. Reunidos no mesmo lugar. Eles estão só dizendo: Senhor, estamos esperando a promessa. Manda a promessa. Olhe para mim aqui agora. Sem programação, sem invenção, a Bíblia diz que de repente. De repente. Quem quer hoje um culto diferente? Quem quer? Eita Deus. A Bíblia diz, olhe para mim aqui. A Bíblia diz que quando eles começaram a orar, unidos no mesmo ideal, foram para lá na promessa de Jesus, já tinham passado pela Páscoa tradicional, já tinham passado pela festa dos pães asmos, já tinham passado, agora vão chegar no Pentecoste, mas não um novo Pentecoste, não um velho Pentecoste. Era um Pentecoste agora nas palavras de Cristo. Era um Pentecoste para cada um deles. E olha o mais interessante, eles estão orando. Irmãos, eles estão orando. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Olhem para mim aqui. Eles estão em um culto, mas esse culto aqui agora, um culto de oração, vai ser marcado por elementos sobrenaturais. Esse culto aqui vai ser marcado agora por fenômenos divinos. Oração, igreja que ora, tem que acontecer algo de sobrenatural nela. Irmã que ora, tem que acontecer algo de sobrenatural nela. Igreja que ora, o Senhor opera nela. Pastor que ora, o sobrenatural acontece nele. Sabe por que nossos cultos estão no ritualismo? Porque a gente começa o culto é com cantarola, começa o culto é com grande pregação. A gente não começa culto como eles aqui, com oração. Começaram a orar. Não tinha nada programado, não tinha nada em agenda, não tinha nada, receba daqui, pega daqui, toma daqui lá, não. Eles estão simplesmente orando. Oração, irmão, na hora que ora, fogo desce. Não precisa fazer outra coisa não. A Bíblia diz que de repente veio do céu um vento. Olhem para cá, irmãos. Veio do céu um vento. Vento, ruá, pneuma. Vento é o sopro. Vento é o hálito. Mas aqui está se falando do Espírito Santo. Só que vento aqui na Bíblia, e quando veio para esse culto, vento é um sinal do poder de Deus em ação. Imagine o que o vento faz. No Velho Testamento nós temos dois tipos de vento, o oriental e o ocidental. Tinha um que quando vinha todos tinham medo, porque era um vento que trazia secura, trazia poeira, trazia até morte. Mas tinha outro vento que trazia brisa, que trazia chuva, que trazia vida para a plantação. Vento é um símbolo do Espírito, fala de poder. Quando eles começaram a orar, a casa se encheu do vento. E o vento era o poder de Deus em ação. Olhe para cá. Só quem destrói igreja seca, só quem destrói igreja vazia, só quem destrói igreja sem vida para torná-la vida e com vida é o vento de Deus. A Bíblia diz que Deus pegou Ezequiel 37 e disse: entra nesse vale de ossos secos. Só esqueleto velho, meu irmão. Não precisa o pastor fazer nada. Só precisa colocar os crentes para viverem na promessa do Senhor.
orarem a Deus. O vale pode estar seco, só de ossos. A gente pode olhar e ver uma situação, meu Deus, essa igreja não tem jeito. Mas quando vem um homem, uma igreja que ora a Deus e que coloca tudo na direção de Deus e o vento de Deus sopra, a vida começa a nascer outra vez. Ezequiel, tu creres que esses ossos poderão reviver? Ele disse, tu sabes, Senhor. Profetiza. Ele profetizou, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos, sobre esse vale. E a Bíblia diz que quando começou a soprar, pela visão do profeta, cada um começou a marchar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja. Um culto gostoso é quando o vento do Espírito sopra no meio da igreja. O culto gostoso é quando a glória de Deus desce. E isso só vem com oração, gente. Aí sim é mistério. Se você pegar João 3,8, Jesus disse assim, o vento sopra aonde? Aonde quer. Não sabe de onde vem e nem para onde? Assim é aquele que é nascido de onde? Do Espírito Santo de Deus. O vento sopra aonde quer. É o Espírito Santo. Agora preste bem atenção. A Bíblia diz que eles estavam unidos, orando. O vento desceu. Vento na Bíblia aqui fala desse poder de Deus em ação. É o poder de Cristo atuando na vida da igreja. É por isso que a gente fala do sopro do Espírito em nós. Se vocês pegarem Gênesis 2,7, a Bíblia diz que Deus soprou e o homem se tornou alma vivente. Aqui é o sopro espiritual para dar vida para a igreja. O vento que tem que estar aqui é o vento do Espírito em nós. Mas em prosseguimento, a Bíblia diz que eles estavam orando, o vento veio, o poder de Deus veio e trouxe a brisa dos céus. E quando encheu de alegria, meus irmãos, a Bíblia diz que de repente, coloca aí o 3, olha aí, e foram vistas por eles o quê? Línguas. Línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olhe para mim aqui, olhe bem para mim aqui. Há muita gente, até os irmãos que nos escutam pela internet, que criticam os pentecostais quando dizem que nós falamos línguas estranhas. E tem uma igreja aí, que ela é uma seita, eu não vou falar o nome dela, que ela zomba até de nós quando falamos línguas estranhas. Eu respeito todas as igrejas, e eu sei naquilo que eu tenho crido, eu não me abalo com isso. Agora deixa eu dizer uma coisa, aqui não tem nada de dialeto. Tem irmão que diz, eles falaram dialetos. Não tem nada a ver com dialetos aqui. Não tem nada a ver com dialetos. Quando você atenta para o livro de Atos e o livro de Lucas, nós podemos, aliás, de Paulo, o que Paulo escreve e o que Lucas escreve, Lucas era um historiador, Lucas era um teólogo, e Lucas escreveu falando da dimensão do Espírito Santo na vida. O cantor Cícero Nogueira gosta muito de estudar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é paradigmático. O livro de Lucas é toda na ação do Espírito Santo. Olha o que ele chega, a Bíblia diz que o anjo chega e diz para Maria, o que está em ti, gerado em ti, de quem é? Vamos lá, fale bem forte, igreja, é de quem? João Batista, Lucas diz que João Batista seria como na barriga da mãe? Cheio do quê? Do Espírito Santo. Quando você vai ver, a Bíblia diz, e Jesus foi levado para o deserto, cheio do e pelo Espírito. Olhem para cá para vocês entenderem. Observem bem que alguém diz assim, o livro de Atos é apenas descritivo, apenas descreve uma história. Ele não é normativo, não cria doutrina. Por isso que eles dizem que, como não cria doutrina, eles dizem que o falar em línguas estranhas não tem base. Mas prestem bem atenção, o livro de Atos foi escrito por Lucas para mostrar o evangelho em expansão.
E o evangelho em expansão, ele só ia se expandir se os crentes estivessem cheios do quê? Todas as vezes que um crente saía para pregar em Atos, ele saía cheio do quê? Aí alguém diz, mas não tem um versículo dizendo que é para falar em línguas. E aonde é que tu prova na Bíblia? Prova na Bíblia dizendo, aqui é a Trindade. Quem foi que já leu isso? Nós temos versículos que nós sugestionamos tratar da Trindade. E nós cremos na doutrina da Trindade. Mas você nunca vai ler dizendo assim, olha, isso aqui é Trindade. Você tem a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Você tem a bênção apostólica. Você tem alguns versículos, por exemplo, Mateus 28. Jesus disse assim, ide portanto fazei discípulos de todas as, batizando em nome do Pai, do Filho. Mas tem ali, isso aqui é Trindade. Tem? Não tem. Agora, quando ele disse vão, cheios do poder, aqui não tem nada de dialetos. Aqui não tem nada de dialetos. A multidão ouvia eles falar. Eu creio no mistério que Deus fazia aqui. Eu creio no mistério que Deus fazia aqui. Eu não vou explicar isso aqui hoje dentro do campo da semântica, da morfologia, porque eu não vou ter tempo, da sintaxe. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Coloca aí 10:44 de Atos. Vamos lá, 10:44. Como é que diz? Está devagar aí ele, como é que diz? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Vai. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Vai. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Lá no capítulo 2 diz que todos ouviam falar nas suas línguas as maravilhas de Deus. Aqui está dizendo, aqui não tinha nação não, aqui era só o pessoal da casa de Cornélio. E quando Pedro terminou de pregar, eles receberam o batismo com o Espírito, o dom do Espírito, e falaram em línguas. Línguas. Falaram em línguas. Atos 19:6. Coloque aí. Como é que diz? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Meu Deus, olhe para cá, olhe para cá. Esses daqui não só falaram línguas estranhas. Qual era o sinal e a evidência? Línguas eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Volta lá para Atos 2. Lá para Atos 2, verso 3. Observe que o texto diz assim, olhem para cá. E foram vistas o quê? Como? Como o quê? Sobre como? Irmão, isso aqui vocês deviam ler tão forte. Vocês estão lendo tão mortas. Vocês sabem o que é isso aqui, irmãos? Olhem para cá. Eu estou explicando bem direitinho para você entender. Olhem para cá. Vocês se lembram de Joel 2:28? E há de ser que naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonhar, e vossos jovens terão. Vocês sabiam que no Velho Testamento só quem tinha poder e era separado era o sacerdote. Era limitado. Quando Lucas diz assim, e foi vista sobre cada um deles, olhem para cá, cada um deles agora era sem restrição. Não importava se era mulher, não importava se era escravo, não importava quem fosse, mas que estivesse lá na promessa sem restrições agora. O Espírito Santo descia sobre eles e enchia de visões, de sonhos, profecias, revelações, línguas estranhas. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês para me finalizar. Pastor Oziel, e o que acontece de eu falar línguas estranhas? As línguas estranhas, ouçam bem aqui agora, ela é mistério. E eu disse agora há pouco que ela é apenas a ponta do iceberg para outras coisas grandiosas.
Quem fala de língua estranha, irmão, negando, brincando, zombando, é porque não conhece a Bíblia. E eu vou só citar 2 versículos para me encerrar. 1 Coríntios 14, verso 2. Coloca aí na tela, o pastor vai ler, para que vocês entendam. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, olha aqui, senão a Deus. Como é que Deus conhece todos os dialetos. Aqui é a linguagem do Espírito Santo em nós para Deus. Quando eu oro em línguas estranhas, eita meus irmãos, eu não falo aos homens. Eu escrevi um livro, Espírito Santo pode entrar. Só tem uma linguagem que o diabo não entende. Quando você ora em línguas, nem você entende. Mas línguas estranhas é uma forma de adoração tão profunda que você não compreende, mas que rompe barreiras tão difíceis que nem o diabo tem poder de barrar. Porque quando eu oro com a mente, com a boca falando, o diabo sabe o que eu estou dizendo. Agora quando eu oro em línguas, irmão, eita glória, eita glória. Quando eu oro em línguas, olha o que Paulo diz. Diga, pastor. Porque ninguém o entende. Ninguém entende. E em espírito fala mistérios. E em espírito fala, mas Deus entende. É o teu espírito adorando a Deus numa linguagem que só é dele, é de Deus. Mas você sente uma alegria tão grande, tão gloriosa. Eita, hoje Deus vai te levar para essa profundidade espiritual. Hoje vai começar um novo Pentecoste em tua vida. Só quem crê. Só quem crê. Verso 16. Coloca aí, verso 16. Diga aí. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito. Verso 14, verso 14. É o verso 14. Porque se eu orar em língua. Olha aqui, se eu orar em língua, é só tu e Deus. Se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Eita, irmão. Tem hora que Deus te toma lá no teu quarto. Tem hora que até você aí sentadinho aí, o Espírito Santo te toma e você fala em mistério. É a adoração da alma, do Espírito. E ele diz, quando eu oro em línguas, o meu espírito faz o quê? Ora bem. Observe bem uma coisa, ele está falando das línguas estranhas em um culto público. Se nós estamos em um culto aqui, deixa eu mostrar uma diferença aqui. Olhe para cá. Nós estamos aqui em um culto pentecostal. Aqui só tem mais pessoas crentes, pessoas que adoram. Então nós podemos orar aqui em línguas, glorificar a Deus, não tem problema nenhum. Agora, em um culto na rua, em um culto de pregação, é diferente. É diferente porque aquela pessoa que está lá, ela está em um ambiente que ela não vai saber o que é aquilo. E se eu apenas falar em línguas estranhas lá, a Bíblia diz que eles não vão entender e não vai ter vantagem nenhuma para eles. Quando eu for pregar, eu tenho que pregar a palavra. Por exemplo, o Senhor não me chamou para estar aqui em microfone falando língua estranha. Vocês entenderam agora? É aqui que eu quero explicar para você. Um dia desse um irmão me perguntou aí na internet, pastor, nunca lhe vi falando língua. Língua estranha é uma intimidade entre eu e Deus. Não é para exibir minha espiritualidade. O grande problema é que tem irmão que pensa que a espiritualidade dele, a igreja só vai saber se ele é espiritual se ele falar línguas. E a língua estranha, quando tu fala ela alta, não edifica ninguém. Ela só edifica você mesmo. Meu Deus do céu, por que a gente não entende isso? Às vezes eu estou no meu quarto, Deus me toma em mistério. Eu sozinho com Ele. Só eu e Ele. Mas é uma intimidade minha com Deus. Meu espírito se renova. Minha alma se alegra.
Tem hora que eu não paro, mas é só eu e Deus. Aqui eu vou pregar a palavra. E quando você, Paulo diz, quando você sentir desejo de falar línguas, no culto aqui com nós, você pode falar. No culto público ele diz, reverência, fale consigo mesmo. Ele não está proibindo nada, ele não está tirando nada. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Um crente que ora em línguas, ele vive numa dimensão espiritual. Eu não estou falando dessas línguazinhas programadas não, meu irmão. Que é até nome de produto estrangeiro. E não é zombar, porque nós não estamos... Línguas estranhas verdadeiras, ninguém zomba. Agora, língua estranha fabricada... Pode observar, tem irmão que é a mesma coisa, é um discovanéia. Todo mundo já sabe o que é isso, discovanéia, eu não sei nem o que é. Hein? Discovem? É, né? Pois é. Aí a pessoa vê, olha, tem pessoa que fala isso, a gente vê que é uma brincadeira, ele está falando na brincadeira. Quando uma pessoa de Deus, irmão, primeiro, um homem de Deus, ele nunca fala língua estranha só para falar, para se amostrar. Ou ele pegar microfone aqui na hora que vai... Olha, quem é muito cantor e pregador, que ele passa o tempo todo sentado. Não dá um glória. É ou não é? Aí na hora que pega o microfone, eita, na hora que eu... Ai, o ambiente aqui... É ou não é? Na hora que eu entrei aqui, o tempo todinho deles, eu já vi foi deles tirando foto o tempo todinho, brincando, sarrindo. Aí na hora que ainda, vamos ouvir aqui o irmão. Ei, meu irmão, não brinque não. Isso é sério. Agora uma mulher de Deus, um homem de Deus, que vive na dimensão do Espírito Santo, quando ora em línguas, ele ora bem. Ele ora bem, ela ora bem. Vocês vão começar o Pentecoste. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu escrevi um livro falando tudo isso, vivendo o sobrenatural. Eu falo tudo isso lá, sobre línguas estranhas, profecias, o que é, o que não é, porque o meu desejo é levar à igreja a essência da adoração verdadeira. Agora olhem para cá. Quando você fala, quando você ora em espírito, é você e Deus numa dimensão tão grande, tão importante. Coloca aí só para resumir, para a gente encerrar. Eu quero pedir que as irmãs que não são batizadas com o Espírito Santo, fiquem aí mesmo, mas fiquem de pé, só quem quer. Se você olha para cá, pastor Antônio Gilberto dizia uma coisa interessante. Ele diz que quem não tem sede, Deus não se importa. Agora quem tem sede, Deus mata. Né? Sede, a sede Deus mata. Por exemplo, a pessoa, quem quer receber o Espírito Santo? Aí a irmã vem, não quer. Eu vou, enfim, não, pronto. As irmãs que não são batizadas com o Espírito Santo, fiquem de pé. Se você tem sede dessa promessa, se você tem desejo, agora você vai receber uma capacitação do Espírito Santo tão grande. Eita, vai ser bom, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Fiquem de pé aí agora. Glória a Deus. Cadê as irmãs cheias do poder de Deus? Só as irmãs que são cheias mesmo do poder de Deus. Levante a mão só aí. Quem é cheia mesmo? Quem é cheia mesmo do poder de Deus? Fique lá pertinho dela. Fique lá pertinho dela. Fique lá. Cada uma se junte aí pertinho dela lá. Que o pastor Douglas vai orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Vamos lá, rapidinho, se levanta. Mas irmã de fogo, irmã que tem a graça de Deus, que ore também. A irmã não vai dizer nada, vai só glorificar, vai só dizer: Jesus, eu preciso da tua promessa. Eu me abro para o teu Espírito Santo agora. Coloca aí na tela. Eu coloquei o seguinte: para você viver o verdadeiro Pentecoste hoje, ele vai te levar a uma vida de comunhão, por causa da cruz de Cristo. Passa. Cumprindo-se o dia de Pentecoste hoje, o Pentecoste vai levar você a ter uma vida de poder. Está aí. É o vento soprando em nós. Passa. O Pentecoste vai nos levar
a viver a glória de, olhe para mim aqui, viu línguas como de, vamos lá, mas diga bem forte, línguas como de, tem gente, irmão, que pensa que a gente é assustado com fogo. Eu não sou assustado com fogo, não. Todo o tempo na Bíblia, nosso Deus é um Deus de fogo. Ele se manifestou para proteger Israel no deserto, numa coluna de fogo. Ele chamou Moisés, Êxodo 3, 1-2, no meio de uma sarça de fogo. Elias orou a Deus e pediu para que ele respondesse do céu com fogo. O Monte Sinai, Êxodo 19, fumegava com fogo. A igreja sabe que fogo é a glória de Deus queimando em nós. Deixa eu te dizer mais. Você sabe o que é o fogo? É a energia de Deus dentro de você. É o Espírito Santo te energizando. Já ficou perto aí da irmã? Quem já ficou? Que a irmã vai orar aí junto com ela. Cadê as irmãs? Pertinho uma da outra. Cadê as irmãs cheias de Deus? As irmãs que vê mesmo